e que Deus possa, nessa noite, colocar em nós um sentimento ao qual Ele deseja para a sua noiva. Sentimento esse que não é feito pela música, não é feito por manifestação humana, mas sim pela obra redentora de Cristo. Que nós possamos abrir o nosso coração para aquilo que Ele deseja para nós nesse dia e que juntos possamos ser transformados. Abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 2, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Abacuque, capítulo 2, em nome de Jesus. Feliz pela presença de cada um de vocês. Feliz pelas irmãs que vieram colaborar neste dia conosco. Está escrito assim: ficarei no meu posto como um guarda. Estou lendo na tradução de hoje. Estarei pronto na torre de defesa. Esperarei que me fale e responda a queixa que eu tenho apresentado. O Senhor respondeu assim: escreva claramente a visão em tábuas, para que possa ser lido com facilidade. Esta visão é testemunha de que já está marcado um dia e uma hora para que isso se cumpra. Ainda que isso demore e fique esperando, porque com certeza o momento chegará e não falhará. Versículo 4: as pessoas que se cansam de esperar o cumprimento desta visão não se comportará conforme ao que foi dito pela visão, mas a pessoa aprovada por Deus viverá pela sua fé. Sente glorificando a Deus. Senhor, muito obrigado por chegarmos aqui. Obrigado pela oração da tua filha. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito no nosso dia. Meu Deus, e neste momento eu quero te apresentar essa palavra. Que teu Espírito Santo fale ao nosso coração de maneira clara, precisa. Fale aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir. Tudo isso eu te peço no nome de Jesus. E você diz: amém. Glória a Deus. Amado, eu quero que nessa noite o Espírito Santo venha fazer algo em nossa vida para que a gente não possa mais, de maneira nenhuma, retroceder, voltar. Creio que nesses últimos dias muitas pessoas estão com desejo de parar devido às lutas, devido às provas, devido às calamidades. Mas nós encontramos na Bíblia uma palavra profética de Jesus, ao qual ele vai dizer para o seu discípulo no capítulo 16 de João, no finalzinho, ele vai dizer dessa forma, na parte B: neste mundo vocês terão aflições, contudo tenha ânimo, eu venci o mundo. Quando nós entendemos claramente que Jesus diz isso para o seu discípulo, que no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós entendemos que pessoas estão desejosas em parar, em retroceder, devido às muitas circunstâncias que têm ocorrido, muitas calamidades, muitas opressões, muitas coisas que têm feito com que estas olhe para as circunstâncias e pare e retroceda. Nós precisamos abrir o nosso coração
e ouvir Jesus Cristo novamente falar para nós: meus filhos, no mundo vocês terão aflições. Quando nós entendemos que aflições é tudo isso que está ocorrendo, nós deveríamos nos alegrar. Por quê? Porque Jesus fez claro quando Ele disse para nós: vocês vão passar por calamidades, vocês vão passar por opressões, vocês vão passar por problemas, vocês vão passar por muitas adversidades, porém, vocês têm um bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Eu venci aquilo que vocês jamais poderiam ter vencido. Eu venci o mundo. O que isso significa para nós? Nós precisamos entender claramente que Deus, Ele fez em Jesus Cristo aquilo que ninguém poderia fazer. E Jesus fazendo aquilo que ninguém poderia fazer, que é viver uma vida santa, perfeita, irrepreensível aos olhos de Deus, em um mundo em que jaz no maligno, no mundo em que o maligno predominava, onde as trevas predominavam, Jesus conseguiu fazer aquilo que Deus requeria de nós: viver neste mundo a vontade dEle, a palavra dEle, o desejo dEle. Nós não conseguimos fazer, mas Jesus fez, e por Ele ter feito, Ele deixou uma certeza: eu venci o mundo. Tenham bom ânimo. Tudo isso que está acontecendo na vida de vocês ia acontecer automaticamente. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Entenda que Jesus estava dizendo para nós: vocês iam passar coisas piores, vocês poderiam não aguentar chegar aonde vocês estão até aí, se não tivesse o Espírito Santo feito vocês olharem para mim e abrir a porta, feito vocês olharem para mim e deixar eu entrar neste barco. E quando eu entrei neste barco, vocês estavam lá no alto mar. E se eu não tivesse com vocês no alto mar, no momento daquelas diversidades, diante daquelas calamidades, diante daquele vento, diante daquela tempestade, vocês olhassem para mim e dizer: Senhor, importa que perecemos. Imagine se Ele não tivesse na nossa vida, nós teríamos sido sucumbidos, nós teríamos sido destruídos, nós teríamos feito com que o adversário da nossa alma batesse palma quando visse cada um de nós pular do barco e morrer afogado. Por quê? Porque nós não teríamos Jesus. E quando nós entendemos que Jesus veio para dizer para nós: eu venci por vocês, eu venci para que vocês cresçam, que esse momento de aflição, esse momento de calamidade, esse momento de opressão, esse momento de prova, não é comparado com a glória que há de vir para vocês. Quando está entendendo, diga glória a Deus. Diga aleluia, eu estou entendendo, Jesus. Precisamos entender isso, porque pessoas estão querendo retroceder porque está achando que Deus está sendo injusto demais com ele. Deus está sendo ingrato demais comigo. Deus não tem me honrado. Deus não tem me colocado em lugares de destaque. Deus não tem feito com que o meu nome seja soprado. Deus não tem feito com que o meu nome seja glorificado. Deus não tem feito com que minha obra e a obra que eu estou conduzindo multiplicasse, triplicasse. Eu vou parar. Eu vou parar. Encontramos pessoas olhando para Deus de uma forma ao qual Deus queria que eles não olhassem. Eles estão olhando para Deus com o olhar das suas obras e não com o olhar da obra de Cristo, achando que o que eles fazem ou está fazendo é mais digno de glória do que o que Cristo fez na vida deles.
E aí eles levantam o peito e falam: se Deus não me honrar este ano, eu penso em parar, eu penso em deixar, eu penso em retroceder. Eu estava meditando e o Espírito Santo falou ao meu coração, e eu comecei realmente a dizer: nós precisamos ouvir isso, Pai. Realmente eu preciso ouvir isso. Aqueles que são as tuas ovelhas, que conseguem captar a tua voz através do teu servo, precisa ouvir isso. Por onde? Quem vos enganou? O apóstolo Paulo falou para a igreja de Gálatas: quem foi que enganou vocês? Pregando outro evangelho, pregando outra doutrina, pregando outro ensinamento. Porque Jesus foi claro nas suas palavras: vocês terão calamidade, vocês terão opressão, vocês terão perseguições, vocês terão prova, vocês terão luta, vocês passarão por aflições. Eu passei há 20 anos atrás, eu passei há 30 anos atrás, eu passei há 10 anos, há 5 anos, eu vou continuar a passar, se porventura Deus assim permitir. O importante não é o que eu passo aqui, o importante é o que me espera lá, quando encontrá-lo. Mas nós estamos achando que a glória é aqui, o reino é aqui, a vida eterna é aqui, com os homens caídos. Amado, nós precisamos entender, porque a palavra do Senhor vai nos dizer claramente que aquelas pessoas que Deus chamou, e ao chamar essas pessoas, nós vamos ver que essas pessoas estavam muitas das vezes como eu e você, no meio do caminho. E no meio do caminho aparecem circunstâncias adversas, aparecem situações que nós muitas das vezes queremos indagar a Deus. Por quê? Porque nós pregamos e propagamos um Deus que é todo poderoso, o Deus que é o Deus do ouro e da prata, o Deus que é um Deus das causas impossíveis, um Deus que conhece o início, que conhece o fim desde o início, um Deus que sabe que eu vou falar antes mesmo que a palavra saia aos meus lábios. E nós nos envolvemos e olhamos em nossa volta situações que parece que Deus não existe, ou se existe, não me ama. E aí nós vamos ver que nisso o diabo, o adversário da nossa alma, ele ganha campo, porque tudo que ele quer é uma dúvida do nosso coração a respeito do amor de Deus para conosco. E pensando dessa forma, ele começa a bombardear a nossa mente, fazendo com que nós olhamos ao momento atual, e no momento atual nós abaixamos a nossa guarda, nós deixamos de exaltá-lo, de glorificá-lo, de reconhecer que Ele é Deus, não porque eu estou passando por esse momento, porque Ele é, e o que Ele diz está dito. Eu sou o que sou. Não depende do que eu estou vivendo para Ele ser. Ele é, antes mesmo que houvesse dia. Eu sou o Senhor, eu sou Adonai. Quando nós entendemos isso, nós devemos nos arrumar, nós devemos preparar esse dia de culto, domingo do Senhor, e nos alegrar para entrar na presença dEle, não pela quantidade de pessoas que nós vamos ver na nossa frente, adorando. Não vamos nos preocupar quantas pessoas vão estar reunidas, quantas pessoas vão estar lá para ver eu cantar, pregar ou dirigir, mas com um único pensamento: eu saio da minha casa para ver o grande eu sou, o Todo-Poderoso. Ainda que as circunstâncias não chegou na minha vida da forma como eu desejava, ou como eu desejo, eu tenho uma certeza que Ele já venceu o mundo, e se Ele já venceu, eu sou vencedor com Ele, não importa as circunstâncias. Mas se nós olharmos, nós vamos ver que muitos olharam e retrocederam, amaram o presente século. Mas se eu e você parar para analisar, imagine se por um momento Abraão, depois de ter andado com Deus por mais de 20 anos, ele parasse e começasse a indagar, parasse
olhasse e começasse a reclamar: cadê o meu Isaac? Porque o meu Isaac não chegou. Eu vou voltar, eu vou retroceder. Amado, pare para analisar. Se Abraão voltasse com Sara, o que esperava para eles? O que esperava para a vida deles? O que estava atrás de Sara e de Isaac? O que estava atrás de Abraão e de Sara? O que estava atrás dele? O que é que estava atrás dele, igreja? Estava os ídolos, feito pela mão do homem, que tem olho e não vê, e tem boca e não fala, e tem pés mas não anda. Se eles quisessem e falassem: Deus, eu não vou seguir mais o Senhor porque eu fui enganado, eu vou retroceder, o Senhor não tem um plano para a minha vida, o Senhor não tem um propósito para a minha existência, eu vou voltar. O que esperava eles lá era o engano do diabo, fazendo com que eles voltassem a acender vela e a se prostrar diante de imagem criada pela mão do homem, que não tem como mudar o quadro da vida dele. E nós precisamos compreender isso. Imagine se Gideão voltasse, quando ele olhasse para Deus e falasse: Deus, eu saí da minha casa com muita gente, 32 mil estava comigo, agora estou no meio, e neste meio que aqui estou, eu só me encontro com 300, é isso? Só com 300 eu vou passar essa vergonha? Eu não vou continuar, eu não dou mais um passo naquilo que o Senhor disse que ia fazer na minha vida. Eu vou retroceder, eu vou voltar, eu não vou viver isso que o Senhor está falando. O que aconteceria com ele? O que estava atrás de Gideão? O que estava atrás de Gideão, igreja? Um buraco para ele se esconder quando os medianitas viessem. Um buraco para ele tentar sobreviver. Um buraco para que ele pudesse produzir. Não tinha ninguém por ele. O pai dele adorava ídolos, a família dele não tinha mais o temor de Deus, mas Deus o chamou para fazer dele homem que pudesse libertar o seu povo. Então, se Gideão parasse e começasse a dizer: Deus, aonde está o Senhor? Aonde está o teu poder? E muitos se encontram assim, no meio, querendo olhar para trás, querendo parar, querendo retroceder. Mas se eles olharem para trás, eles vão entender que melhor está na aflição, é melhor estar na luta, na prova, nas tribulações com Deus, do que viver o deleite da mentira, do engano do diabo no buraco. Quantos estão aqui? Diga glória a Deus. Eu estou entendendo, Jesus. Eu preciso melhorar minha adoração. Eu acho que eu estou até no meio. Eu estou achando que eu estou murmurando demais. Eu estou reclamando demais. Eu estou achando que eu estou querendo ser Deus, que as coisas aconteçam do meu jeito, da minha forma, como eu desejo. Mas Deus está dizendo: há um tempo determinado para todas as coisas, meus filhos. Eu quero que você entenda. Eu quero que você compreenda. Imagine se Davi viesse a reclamar: o Senhor me ungiu, agora estou sendo perseguido por este homem Saul, este homem quer tirar a minha vida, este homem quer me matar. E aí o Senhor fica sem falar nada, o Senhor não faz nada, ele continua a agir com maldade, a matar com maldade, a matar os teus sacerdotes, e o Senhor não faz nada. Eu vou voltar. Imagine se Davi voltasse. Imagine se Davi voltasse. Para onde Davi iria? Para aonde Davi se encontrava se ele voltasse? Estava no lugar de desprezo, cuidando de ovelhas desprezadas, vivendo uma vida esquecida, sem ter o olhar do seu pai como o olhar de alguém que é honrado, alguém que tem mérito, alguém que salvou a sua família, porque os impostos foi pago, tudo estava pago, os tributos estavam pagos, porque Davi aceitou caminhar diante das aflições que estavam diante dele.
diante das provas que foram colocadas diante deles, diante do gigante que apareceu diante dele, ele não ficou olhando para as aflições, ele deu ouvido àquele que o chamou. Imagine se Pedro faltasse. Imagine se Pedro começasse a dizer: Senhor, e nós que deixamos tudo, o que vamos receber? Vocês vão receber neste mundo e no mundo vindouro. Mas eu estou querendo agora. Eu deixei foi um barco, eu quero 10 barcos. Eu deixei uma rede, eu quero mais rede. Eu quero mais do Senhor. Imagine se Pedro naquele momento em João capítulo 6, quando todos viraram as costas, no momento que Jesus falou: você tem que comer da minha carne, vocês têm que beber do meu sangue, vocês têm que ter um compromisso leal comigo, com a minha palavra, e não dizer Senhor, Senhor, porque vocês me falam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. A palavra do Senhor vai dizer que naquele momento muitos voltaram, muitos retrocederam, muitos acharam que era nobre demais para olhar para um carpinteiro e segui-lo. Eles se acharam melhor do que Jesus e falaram: eu prefiro viver para mim do que viver para você. Comer a sua carne, beber o seu sangue, ter um compromisso, viver na dependência do Senhor. Eu prefiro viver os meus sonhos e os meus projetos. Imagine se Pedro olhasse para a multidão que estava virando as costas para Jesus. Imagine se Pedro parasse e falasse: sabe de uma, eu vou aproveitar a oportunidade, eu já estava com o coração assim mesmo, eu vou seguir a multidão, porque a multidão está certa, Jesus. Imagine Pedro virando as costas para Jesus. Imagine Pedro virando as costas para Jesus, e Jesus olhando para o lado e dizendo: Pedro, o diabo vai se irandar contigo, Pedro, infelizmente. E eu não posso rogar por ti. Eu não posso rogar por aqueles que viram as costas para o Todo-Poderoso em meio às aflições, Pedro. Eu não posso agir na vida desses que amam mais o presente mundo, Pedro. Eu não posso, Pedro, fazer na vida desses que o projeto é terreno, é carnal e não olha para a glória vindoura, Pedro. Eu não posso. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Pedro entendeu que no mundo nós vamos ter aflições, no mundo nós vamos ter luta, no mundo nós vamos ter prova. Mas para onde nós iremos, Jesus? Se só tu tens a palavra de vida eterna, só tu podes nos levar para o centro da vontade de Deus. Tu és o caminho e a verdade, Jesus. Para onde nós vamos? Se eu estou no meio dessa luta, imagine se eu estivesse aqui e o Senhor não estivesse comigo. Eu já estaria morto, porque o diabo 24 horas quer cirandar, quer me envergonhar, quer me destruir. E nós precisamos entender, não é mais tempo de olhar para trás. Jesus vai dizer que aquele que bota a mão no arado e olha para trás não é mais digno. Não é digno de representá-lo, não é digno de dizer eu sou cristão, não é digno de dizer eu sirvo um rei todo poderoso. As aflições não vai parar, a minha vida é de adorar, porque eu nasci para adorar, independente das circunstâncias. Se a igreja está cheia, se a igreja está vazia, se eu tenho um carro, se eu tenho casa, se eu tenho dinheiro no banco, isso não é o motivo da minha adoração. O motivo da minha adoração é porque o meu nome está enrolado no livro da vida. Porque eu tenho certeza que Ele vai me chamar e dizer: vinde bendito do meu Pai, venha para o lugar que está preparado para você, que não olhou para trás. Em meio à luta, em meio às aflições, você olhou para mim. Você acreditou que eu venci. Eu venci para você. Amado, você entrou neste lugar e nós estamos na casa do Senhor com esse entendimento. As pessoas têm feito do Evangelho, as pessoas têm feito de Cristo coisas irrelevantes. É irrelevante eu pegar um ônibus e ir ter a igreja. Eu quero uma igreja que eu tropece e chegue dentro.
É relevante eu ofertar a Deus, é relevante eu dizimar, é relevante eu preparar um louvor para chegar diante dos nossos irmãos e louvar a Deus juntamente. Isso aí já está irrelevante. É relevante eu me preparar para chegar diante dos meus irmãos e exaltar o Deus. Isso é irrelevante. O precioso é estar diante de homens caídos, diante de multidões caídas, e querer a glória do homem, querer o aplauso do homem. Nós se preocupamos quantas pessoas vão estar lá para a gente dar o nosso melhor. Quando nós vamos estar reunidos, nós procuramos multidão para adorar, quando na verdade Jesus Cristo diz que Ele que é digno da nossa adoração. Quantas pessoas estão paradas esperando que Deus o honre, e honrar para eles é a multidão olhando para eles. Quantas pessoas pararam porque o Senhor não me honra? Filha, todos os dias eu estou contigo, até a consumação do século. Como eu não estou te honrando? Quantas das vezes eu deixei de sair com você no trabalho? Quantas das vezes eu deixei de sair com você no momento que você foi num compromisso, no momento que você pegou o microfone, no momento que você foi orar por alguém, no momento que você saiu de casa para fazer algo? Quantas das vezes eu deixei você sozinha? Filho, filhas, eu sempre te honrei com a minha presença. Mas se você tem entendido que honrar é a presença da multidão caída, então procura a multidão caída, que elas vão estar aí, e canta o que elas querem, prega o que elas querem, porque elas vão adorar. Nós entendemos dessa forma que quando estava diante do Senhor, Isaías entrou no templo, só existia dois adorando, e os dois não queriam nem olhar um para a cara do outro. E a Bíblia nos diz que os serafins adoravam o Senhor com todo o seu ser, com todo o seu corpo, o exaltando pelaquilo que eles entendiam que Deus era santo. Não importava quem estava olhando, quem estava vendo. Importante que eu estou na presença dEle, e eu estar na presença dEle eu devo dar o melhor. Santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu me escolheu para isso. Não quero saber quem vai me aplaudir ou quem não vai. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Aqueles anjos que ali estavam, aqueles serafins, não estavam se preocupando em saber quem ia aplaudir, quem não ia, quem ia se agradar, quem não ia. Eles entenderam para que eles nasceram, para glorificar, para exaltar o Senhor. Até quando nós vamos entender isso? Que dá o melhor para Deus, não dependemos da multidão. Às vezes a multidão até atrapalha, e a multidão falava: cale-se. E ele quanto mais orava: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. E a multidão até atrapalha. Zaqueu querendo se aproximar, mas não tinha como, ele subiu. A multidão às vezes tem facilidade de se reunir para dizer: crucifica, crucifica. E nós procuramos multidões, quando na verdade Deus está olhando só para o nosso coração. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu e meu Pai viremos até Ele e faremos morada. É no coração dEle, quando Ele entende que eu venci o mundo. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Deus fala comigo. Diga: Deus fala comigo, Senhor. Fala comigo. O Senhor agora não falou comigo, isso é para outra pessoa que não veio. Fala comigo. Fala comigo, Senhor. O Senhor não está falando comigo não, o Senhor está falando com aquele que faltou no culto. Fala comigo, Senhor, fala com nós. Fala com nós. Abacuque capítulo 3 vai dizer, onde nós lemos: ficarei no meu posto como um guarda, estarei pronto. Abacuque 2 versículo 1: estarei pronto na torre de defesa, esperarei que me fale e responda a queixa que eu tenho apresentado. A palavra do Senhor vai dizer no versículo 2: e o Senhor me respondeu assim: escreva claramente a visão em uma tábua, para quem possa ser lido com facilidade. Esta visão é testemunha de que já está marcado o dia e a hora que isso se cumpre. Ainda que eu demore, fique esperando, porque com certeza o momento chegará e não falhará. As pessoas que se cansam de esperar o cumprimento desta visão não se comportará conforme o que foi dito pela visão, mas as pessoas aprovadas por Deus viverá pela sua fé. Deus está falando com você. Filhos, fica na tua posição.
Fica na torre de vigília. Muitas coisas vão acontecer na terra. Muitos males vão acontecer. Muitas calamidades. Muitas aflições. Mas quanto a você, não olha para aquele que não vai conseguir esperar, que vai retroceder, que vai reclamar, que vai procurar meios de disfarçar e fugir para cair no meio daqueles que estão perdidos. Fica na torre de vigília, porque essa visão, aquilo que eu deixei escrito vai acontecer. O dia do Senhor vai chegar, aonde aqueles que não perseveraram, aqueles que não foram aprovados, aqueles que não foram irrepreensíveis e constantes, vai olhar e vai dizer: por que eu parei no meio? Mas você, filho, filha, viva pela fé, porque meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Que nessa noite, você que entrou este lugar, entenda que o Espírito Santo quer de você e de mim, não murmuração em meio às aflições, mas convicção que ele já venceu, porque ele deixou para você o vinho e o pão, que simboliza a morte na cruz. O sangue dele foi derramado, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando o diabo queria dizer que você está perdendo, não, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Esse momento de aflição não é para me matar, é para me conhecer mais Ele, ter uma aproximação mais dEle. Tudo isso é para a glória dEle. Ainda que Ele permita que por 10 dias Satanás venha me tentar, Ele também diz lá embaixo: ser fiel até a morte, porque eu te darei, eu te darei, eu te darei. Que nessa noite nós que estamos aqui diante desse banquete possa agradecer a Deus. Não sei o que você perdeu, não sei o que você deixou de receber, não sei o que você está esperando que ainda não chegou. Todavia Ele vai dizer: eu me alegrarei no Senhor, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Se alegra no Deus da sua salvação.